Glórias a Deus. E nós estamos aí numa campanha 12 por... E hoje qual é o dia da campanha? Novembro, amém? Queridos, Deus ele é tão maravilhoso. Pode se sentar em nome de Jesus. Deus é tão maravilhoso, tão especial, que Deus ele tem a capacidade de nos abençoar para o próximo ano. Mas para isso nós precisamos crer, querido. Mas dentro disso, dentro dessa campanha, nós estamos vivendo quarta-feira de milagres. Quem tem vivido milagres aí? Amém, glória a Deus. É gostoso viver milagre, é gostoso viver a manifestação do Espírito Santo de Deus, amém? Então, querido, nós estamos aí na quarta-feira de milagres. Quem veio buscar o seu milagre aqui hoje? Quem criou expectativas hoje de viver um milagre na presença de Deus? Eu criei expectativas hoje durante o dia. É uma honra aqui estar ministrando hoje. O apóstolo me deu a honra de estar ministrando no lugar dele. Hoje é aniversário do nosso apóstolo, amém? Depois não deixa aí de dar os parabéns para o nosso apóstolo, aquele que é o nosso profeta, aquele que ora pelas nossas vidas, amém? E eu sou muito grato pela vida do nosso apóstolo, porque ele é um homem de Deus que tem nos instruído e nos feito caminhar na presença de Deus, amém? Estamos em uma campanha para sermos abençoados no ano de 2022, querido. Mas quem aqui já foi abençoado? Mesmo com os pedidos de 2022? Amém? Eu já fui, querido. Isso é fé. A fé move situações na sua vida que para você pode não parecer que vai acontecer, mas é através da fé que nós movimentamos o reino, amém? E quando nós falamos de movimentar o reino, nas quartas-feiras nós estamos buscando isso, a movimentação do reino através do Espírito. Porque se a gente pegar e começar a ver alguns testemunhos que nós fomos lendo aqui durante essas semanas que nós estamos na campanha, a gente viu muita pessoa testemunhando a respeito do Espírito Santo. E é sobre isso que nós temos realmente que ter a certeza. Viver uma vida sendo ali orientados pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes o nosso eu ele é falho. A nossa carne, o nosso desejo muitas vezes deseja algo que aos nossos olhos podem parecer bom. Mas Deus ele consegue sondar e ver lá na frente. Conforme ele já tem visto como vai ser o teu mês de novembro do ano de 2022. Quem crê nisso? Eu creio, queridos. Porque quando a gente fala assim, mas eu estou fazendo uma campanha para ser abençoado em 2022, será? Deixa eu te contar uma coisa, compartilhar com vocês algo. Segunda-feira, eu estava vindo com a minha esposa da nossa confraternização da Maca. E ali eu estava segurando a mão dela e dirigindo. E a gente começou a contemplar os milagres que Deus tem feito, as promessas que Deus tem feito nas nossas vidas. Quantas vezes no dia, na semana ou no mês você para pensar nas promessas que Deus fez para a tua vida? E quantas dessas você tem agradecido porque você tem vivido elas? Porque, querido, entre a profecia e você viver a promessa, existe um tempo de maturação. Existe um tempo de realmente, quando aquela bênção chegar, você não deixar escorregar. Há mais ou menos, acho que de 5 a 6 anos atrás, o pastor Fábio entrou na chácara do Pioneiro. Era a chácara que a gente fazia o encontro. Quem lembra? Acho que foi o último encontro que a gente fez lá, faz uns 5, 6 anos. E ele derramou uma profecia, profetizou na vida da minha esposa. Quantos anos eu falei? A gente se esqueceu da profecia do profeta? Não, nenhuma vez. E ontem a gente estava contemplando que tudo que ele falou, a gente está vivendo. Então, querido, para tudo existe um tempo de maturação. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas vivendo as promessas, mas muitas vezes a gente só quer olhar e falar assim, mas o fulano de tal está sendo abençoado. Querido, a gente não tem que olhar para a bênção da pessoa, tem que pedir a receita, como ele chegou até ali. Porque existe um preço a ser pago, existe uma espera. E quando essa espera ela vem com maturidade, foi o que eu estava conversando com a minha esposa. Tudo que o profeta falou aconteceu. E a gente tem vivido isso na nossa casa, amém? Mas dentro dessa campanha estamos vivendo muitos milagres e vivenciando a manifestação do Espírito Santo, amém? E onde o Espírito Santo se manifesta, milagres acontecem. Quem crê nisso? Eu creio, querido, na manifestação do Espírito Santo. Eu sou alguém que sou apaixonado pelo Espírito Santo. E nós devemos a cada dia, a cada manhã, trazer essa manifestação para nossas vidas, amém? Mas Deus sonda o nosso desejo de viver essa manifestação.
não é um momento, e sim uma vida de intimidade. Sabe por quê, querido? O Espírito Santo, ele pode vir e me tocar. Isso é claro, porque ele é Deus. Mas aí depende de mim se eu quero que esse toque permaneça, se eu quero que essa presença permaneça. Porque muitas vezes a gente pode viver a manifestação de poder aqui no culto, mas a presença, ela tem que permanecer. Amém? O poder vem para que a presença permaneça. Porque a gente rodar no poder, sentir o poder de Deus é maravilhoso, mas viver a presença do Espírito Santo é algo mais maravilhoso ainda. Porque o poder pode ser momentâneo, mas a presença, ela é eterna. Amém? Viver a manifestação do Espírito Santo é algo diário. Eu aprendo muito, querido, com os pastores que eu ando, com o meu apóstolo. Eu aprendi algo muito importante com a minha bispa. Às vezes quando a gente vai viajar, quando a gente vai sair ou trabalhar, será que realmente a gente acorda e fala assim: Espírito Santo, vamos trabalhar comigo hoje? Espírito Santo, vamos comigo em tal lugar hoje? Espírito Santo, é para mim fazer tal coisa hoje? Sabe por que muitas vezes nós não perguntamos e não queremos? Porque muitas vezes a gente não quer entregar a totalidade da nossa vida para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos coloca regras. Muitas vezes, quem já passou por isso? Só foi o pastor Fabinho. De estar querendo fazer algo e o Espírito Santo está assim, ó. Não faz. Vai dar errado. Mas a nossa carne, a nossa vontade humana, ela prevalece e a gente acha que é Deus falando conosco. E lá na frente a gente vê, não era para ter feito. Então a gente precisa entender isso, viver essa manifestação. Quando eu falo de Deus, eu atraio o seu poder sobre mim. Diga para o seu irmão do lado: quando eu falo de Deus, eu atraio o seu poder sobre mim. Amém? Quando eu falo com Deus, eu atraio a sua presença sobre mim. Então, queridos, a gente precisa entender isso. Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a sua presença. Amém? E é sobre isso que eu quero falar, a palavra que o Senhor me deu. Deseje a presença. Amém, querido? Ter bens é maravilhoso. Ter saúde é maravilhoso. Sabe, viver uma vida abençoada é maravilhoso. Mas ter a presença do Espírito Santo é que te faz viver essas coisas de uma forma diferente. Porque eu creio e tenho a certeza que tem muita gente que é muito abastada, que tem muita gente que tem muito mais dinheiro do que nós aqui, mas elas não têm uma coisa que nós temos, que é a presença do Espírito Santo. Só que a presença do Espírito Santo não é só um dia, não é só 2 horas de culto. A presença do Espírito Santo na vida de um cristão é que te movimenta a viver milagres e transformar vidas. Amém? Eu fui dependente químico. Eu nunca consegui usar droga sozinho, porque eu achava que era bom. Quem aqui tem uma família igual a minha? 5 pessoas, 4. Se você for comer um bolo, irmão, você consegue comer sozinho? Sem apresentar para sua família? Não. Porque é bom. Assim a gente tem que apresentar o Espírito Santo. Amém? Para as pessoas. O que me transforma não é o poder, mas sim a presença. O poder, ele vem, querido, para que realmente nós saibamos quem é Deus. Mas a presença traz a transformação sobre as nossas vidas. Uma pessoa cheia da presença de Deus, ela muda histórias. Eu acabei de te dar um testemunho aqui, que há 5 anos atrás, o pastor Fábio, cheio da presença de Deus, profetizou na vida da minha esposa. E tudo que ele profetizou aconteceu. Por quê? Porque ele estava cheio da presença do Espírito Santo. Quem está cheio da presença do Espírito Santo, tem a convicção de quem é Deus. E quando nós temos a convicção de quem é Deus, nós não olhamos para a esquerda e nem para a direita. Eu já acordo de manhã e falo: hoje é quarta-feira, hoje eu vou viver poder, hoje eu vou viver a manifestação, hoje eu vou receber o meu milagre. Amém? Glórias a Deus. E quando falamos, o poder te renova, mas a presença te transforma. E quando falamos de poder, querido, eu penso em um homem muito usado na Bíblia, que é Paulo. E por isso hoje eu vou falar para vocês, deseja a presença. Vira para o teu irmão do lado aí e fala assim, ó: deseja a presença. Quanto mais você desejar a presença do Espírito Santo, mais ele vai derramar sobre a sua vida, querido. Amém? A presença do Espírito Santo é algo que nos transforma. Faz algo, sabe, na nossa vida que nós não conseguimos explicar. Eu estava contando esses dias na minha cela que quando a gente é novo convertido, a gente faz cada loucura, né, para Jesus. Por que será que com o passar dos anos, a gente não continua fazendo as mesmas loucuras? Por que às vezes as pessoas falam que assim, um novo convertido, se você falar para ele assim: olha, esse copo aqui, essa água é cheia do Espírito Santo, ele vai tomar e ele vai receber? Porque ele acredita, ele está cheio da vontade de viver isso.
Eu lembro que no começo da minha conversão, eu colocava uma poltrona no meu quarto, colocava um lençol e falava: Jesus, senta aqui. E a cadeira abaixava, e Jesus se apresentava ali, o Espírito Santo se apresentava. Aí eu me parei esses dias perguntando: por que eu ainda não faço isso? Porque chega um momento que a gente acha que a gente, sabe, irmão, o orgulho às vezes bate tão forte na gente que a gente fala assim: sabe, minha mulher está aqui do lado, eu vou para a igreja, o irmão está do lado, eu não vou dar lugar. Se pensar, vão ver eu chorando, vão pensar que eu estou em pecado. Irmãos, o que Deus tem com você é com você. Não depende da pessoa do lado, não depende de ninguém, depende de você. Então deseje essa presença a cada dia. Uma pessoa cheia da presença de Deus, querido, ela não é diferente, melhor do que ninguém, mas ela muda o ambiente aonde ela chegar. Será que nós temos mudado o ambiente onde nós temos chegado? Será que nós temos mudado o ambiente no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família? É isso, é para isso que serve a presença do Espírito Santo, a presença de Deus nas nossas vidas. E um homem que viveu isso com muita verdade foi Paulo. Porque Paulo, ele perseguia, só que depois ele foi o maior apóstolo, o maior evangelista que a Bíblia nos relata. Ele escreveu 3 epístolas, que são cartas, queridos. Então a gente precisa, sabe, realmente ter esse desejo no nosso coração. Eu quero ter experiência. Quanto mais experiência você tem, mais você vai querer ter. Quanto menos você busca, menos você vai buscar. A pandemia foi uma prova disso. Quem era de buscar, continua buscando. Quem não era de buscar, usou a pandemia como muleta. Amém, queridos? Então a gente precisa entender. E eu quero usar aqui alguns exemplos da palavra que o Senhor me deu, falando sobre Paulo. Quem era Paulo? O homem cheio do poder, mas que carregava a presença. A gente sim, querido, tem o poder do Espírito Santo, mas a presença é que transforma. Amém? Então aqui, quem tem a presença tem o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 19, amém? Eu vou ler para vocês a palavra e a gente vai aqui separar por versículos, amém? Atos 19, versículo de número 1. Atos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João? Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Versículo de número 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados, colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram no nome de Jesus, a quem Paulo prega: eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia um espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor
e o nome do Senhor Jesus Cristo foi engrandecido. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então aqui a gente vê uma passagem onde Paulo, ele chega ali em Éfeso, foi a sua terceira viagem missionária, e ali ele começa a falar com alguns cristãos, na verdade eram 12, sobre a presença e a manifestação do Espírito Santo. E eles responderam assim que eles nem o conheciam, que ninguém tinha falado deles. Então aqui eu quero falar para vocês aqui sobre algo. Quem tem a presença tem o dom do ensinamento. Amém? Quem tem a presença do Espírito Santo tem o dom do ensinamento. E eu falo isso e eu uso um exemplo claro que aconteceu hoje aqui. Quando a gente vê o pastor Márcio ministrando, eu amo a vida dele. Fiz dupla com ele hoje de novo, glória a Deus. Já preguei junto com ele, agora ele pregou. E pregar depois dele fica a coisa mais fácil do mundo. Porque é um homem cheio de sabedoria. Porque tem a presença do Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo tem o dom do ensinamento. Não é gostoso ver o pastor Márcio ministrando? Você não sente a manifestação de Deus? Você não tem a clareza da palavra através do Espírito Santo? E foi isso que Paulo fez. Paulo não chegou lá com os dois pés falando, mas peraí, como assim vocês não conhecem o Espírito Santo? Por quê? Porque eles tinham sido batizados com o batismo de João. E João batizava trazendo o arrependimento das pessoas que se sentiam pecadoras e elas se arrependiam. Mas Paulo ali, você vê que ele começou a ensinar, porque ele era cheio da presença do Espírito Santo, amém? Então Paulo começa, e o versículo de número 1 diz assim, e quando Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? E eles, não, a gente nem sabe quem é, nunca nos foi apresentado. É isso, querido, que nós precisamos entender. As pessoas, quando vê a manifestação do Espírito Santo, que não tem alguém para ensinar, para mostrar o que é, as pessoas têm até medo. Fala, meu Deus, olha esses crentes como eles estão tudo doido. Queridos, é verdade, eu fico chapado no Espírito Santo, mas só vai ter o entendimento disso quando você começar a ter a presença. Mas se você não desejar tiver a presença, você nunca vai entender a manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem já estava na igreja e começou a ter a manifestação do Espírito Santo, a pessoa olhou para o lado, meu misericórdia, o que está acontecendo? Porque, irmão, a gente precisa buscar essa presença para ter o entendimento da manifestação do Espírito Santo. E ali Paulo começou a ensinar eles o que era a manifestação. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Porque João já tinha os batizado, eles já conheciam quem era Jesus, mas não estavam com a presença do Espírito Santo. Quantas vezes a gente vê história de pessoas que estão há muito tempo na igreja, conhecem a Jesus, mas não têm a manifestação e a presença do Espírito Santo. Quantas igrejas hoje estão pregando que o Espírito Santo não existe, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então a gente precisa ter essa clareza e entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amém, queridos? E é maravilhoso você ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, você viver essa manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Quem tem a presença, manifesta a presença. E quando eu estava orando, que Deus falou esse tópico, eu lembrei do dia que a minha bispa falou para mim. Eu tinha uma visita marcada, mas eu tinha algumas questões para resolver na minha vida espiritual. E ela foi bem clara quando ela falou para mim assim, ela me chamou, eu falei, eu não vou até aí porque eu tenho uma visita. Ela, como é uma mulher sábia, ela falou, ninguém pode dar o que não tem. Então, se você não tem a presença do Espírito Santo, como que você vai manifestar na vida de outras pessoas? Agora, se você vem para um culto de quarta-feira, buscando a presença do Espírito Santo, buscando a manifestação do Espírito Santo, não é para ficar só com você, querido, é para que você derrame na vida de outras pessoas, para que você transforme, restaure, em nome de Jesus, porque você é o retentor da presença do Espírito Santo de Deus. Oh, rabalabacharabacalamanchorebecai. Rabadarabassurianda, labachai. Só conhecer não basta, precisa manifestar a presença. Querido, precisa praticar, precisa exercer. E foi isso que Paulo fez. Quem tem a presença, manifesta a presença. O versículo de número 6 diz assim, quando Paulo lhes impôs as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, desejar o Espírito Santo de Deus, para que outras pessoas, através da sua vida, conheçam quem é o Espírito Santo. É isso, querido. Não é só para nós. A presença do Espírito Santo, o desejo de ter o Espírito Santo, é para compartilhar com outras pessoas. Amém? Porque muitas vezes a gente vê histórias assim, né? Vou alucinar aqui, tá? Fazer um aqui. Às vezes a gente pega pessoas conversando e fala assim: oh, tudo bom, irmão? Você viu a manifestação do Espírito Santo? Ah, mas e aí? Ah, eu fui batizado e você? Ah, não fui. Ah, que pena. Não, querido. É a oportunidade de você ser usado, é nessa oportunidade. Mas pastor, às vezes é na hora do almoço, é no meu trabalho. Queridos, é a oportunidade de você manifestar a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Não é para compartilhar, você não foi batizado, não. Você é aquele que vai manifestar a presença do Espírito Santo na vida de outras pessoas. É para isso que você se enche, é para isso que Ele manifesta a glória dEle sobre a sua vida. Amém? Será que o que temos recebido, temos derramado sobre outras pessoas? É uma pergunta. Paulo era cheio da presença, e quando impôs as mãos sobre eles, eles também foram cheios da presença. Então, querido, a manifestação do Espírito Santo, a presença, o desejo de ter o Espírito Santo, é para que realmente você viva uma vida extraordinária, mas para que você também transforme a vida de outras pessoas. Amém? Teve um certo ponto da minha vida que as pessoas, tem algumas pessoas que elas valorizam muito o bem material. É legal, isso é legal, você ter um bom carro, uma boa casa, um bom apartamento. Quem não quer? Eu quero. Amém? Em nome de Jesus. Mas graças a Deus eu tenho. Porque às vezes você pode ter um ótimo carro, ter uma ótima casa, ter uma família, mas a tua família não está debaixo da graça de Deus. E a gente tem compartilhado muito isso na minha casa, de viver a graça de Deus, a manifestação de Deus sobre a nossa família. Isso é mais importante. Porque, querido, o bem material é de fora para dentro. A graça e a manifestação do Espírito Santo é de dentro para fora. E o que vem de dentro para fora, querido, é mais valioso do que os seus olhos podem enxergar. Porque o que vem de dentro para fora é aquilo que você busca. E quando você busca o Espírito Santo, as demais coisas vão ficando somente coisas que não, sabe, te movem só por aquilo. Tem pessoas que só se movem pelo bem material, por posses. Mas já tem outras que só se movem através do Espírito Santo, através daquilo que tem vivido. Amém? Então a gente precisa entender isso. Quando Paulo perguntou, ele ensinou, mas ele também derramou a manifestação do Espírito Santo. Então você que está aqui hoje nessa noite, você que está em casa, querido, coloque isso no seu coração. Não perca a oportunidade de manifestar a presença do Espírito Santo que há em você, na vida de outras pessoas. Amém? Porque é isso que faz o nome do Senhor ser honrado. É para isso que Deus derrama a manifestação dEle sobre as nossas vidas, para nos transformar, para que a gente também transforme. Só um transformado pode transformar. Amém, queridos? Amém? Glórias a Deus. Quem tem a presença só anda com quem vive o mesmo propósito. Amém? Quem tem a presença do Espírito Santo, querido, só vai compartilhar e andar com quem tem o mesmo propósito. O versículo de número 8 diz assim, ó: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Aí, aqui é bem claro que a palavra diz que quando Paulo viu que alguns estavam falando mal sobre o reino de Deus, ele foi lá e espancou. Ele foi lá e xingou. Ele foi lá e fez o quê? Se afastou, querido. Se afastou.
Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão estar no mesmo lugar que você, mas não vão compartilhar do mesmo propósito que você. E uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, que deseja o Espírito Santo de Deus, não anda em julgo desigual. Amém, queridos? Uma pessoa realmente, imagina você fazer parte de uma igreja como a nossa, da Aliança da Paz, e muitas vezes você não compartilha daquilo que é ministrado no altar, daquilo que nosso apóstolo fala. Aí você começa a compartilhar isso com outros amigos dentro da igreja. Eu sou bem sincero, não faça isso comigo, porque você nunca vai funcionar. Amo a minha igreja, amo o meu apóstolo, e estou aqui com eles. Sabe por quê? Porque você não está atrasando a vida de ninguém, só a sua, porque o propósito está aqui. Aí a gente pega muitas vezes, mas Deus me trouxe para cá e eu não concordo. Como Deus se engana? Como Deus... eu vim para uma igreja que a visão é celular, mas eu não gosto. Como Deus se engana? Como Deus tem se enganado ultimamente? Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes a gente quer viver o evangelho que a gente criou na nossa cabeça. A gente não quer viver o evangelho que Paulo pregou aqui. A gente não quer viver o evangelho que está na Bíblia. A gente quer viver o evangelho de massagear o ego. Mas eu vou sair da igreja. Irmão, é o mesmo portão que você entrou. Então a gente precisa entender. Quando Paulo falou aqui, a gente precisa entender. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes eu aprendi muito isso com a minha bispa. E com os pastores que eu ando, aprendi muito. Já teve situações que aconteceram na minha vida, que quando aconteceu, irmãos, eu falei assim, acabou. Mas me fez crescer, me fez estar aqui hoje. No dia doeu, mas depois eu entendi, eu fui lá e agradeci. Obrigado, porque aquele dia você me reuniu com outras pessoas e você mudou a minha história. Sabe por quê? Quando você cria um filho, muito bem criado, muito bem educado, e você o repreende, o que ele faz? Ou ele chora e ele pede desculpa, é isso? A Bia faz isso, pastor? Quando o senhor repreende ela? Ela fala, papai, desculpa, não vou fazer mais. Agora, quando você cria um filho mimado, que você exorta, que você repreende, eu vou embora. Então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Só discípulo aceita exortação, só discípulo aceita ser exortado porque ele entende que é para o crescimento. Agora o mimado, ele quer que só seja falado aquilo que ele quer ouvir, aquilo do evangelho que ele criou na cabeça dele. E Paulo foi bem claro, Paulo não brigou, Paulo não falou nada. Paulo somente se afastou e pegou os discípulos. Tem hora, querido, que você vai ter que deixar alguns de lado para andar só com discípulo. Tem hora que você vai ter que deixar quem não quer viver o propósito para andar só com discípulo, infelizmente. E dentro disso existe uma coisa que já foi ministrado aqui. A polda dói, mas traz crescimento. Amém? Lá onde eu trabalho tem um monte de roseira. E eu não entendia, não sabia, mesmo já tendo sido ministrado sobre isso. Falou, tem que cortar assim para ela crescer. E eu não entendia, eu achava que cortando perdia. Não, poldando você cresce. E eu não tenho medo da polda, não tenho medo de poldar, porque eu creio que quando Deus está poldando é a vontade dele. Porque quando eu falo que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu não posso querer tomar todas as vezes as rédeas que eu entrego na mão de Deus. Porque tem gente que é assim, Senhor, a minha vida é tua, mas deixa Deus dar uma direção que não agrada o desejo do teu coração. Você toma na hora, amém? E aí, lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz assim, não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou a comunhão pode ter a luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Pastor, mas aí Paulo estava falando do cara que não é crente, não. Do descrente, daquele que não acredita naquilo que está sendo ministrado, daquele que não acredita no propósito que Deus tem estabelecido através da igreja. É isso, querido, e a palavra é clara. E Belial é o oposto da luz. Ele é inimigo de Jesus. E aqui foi bem claro. Não se ponha em julgo desigual com o descrente. Amém? Eu acho que ninguém passou por isso aqui, né? De você estar num culto de quarta-feira, receber a manifestação, receber o poder e você vai compartilhar com alguém e falar, achei que demorou.
Achei que o pastor Fábio errou naquela nota, tinha que ser dó maior, e ele fez em fá. Alguém já... Aqui não, né? Ninguém passou por isso aqui não. O irmão chega lá cheio do poder. Que culto, que bênção eu recebi. Vai compartilhar com o descrente. Ele fala, demorou demais. Eu que queria estar lá ministrando, eu queria estar lá. Querido, Deus não erra. Se fosse para estar você, você estaria. E quando for o seu momento, você vai estar, pode ter certeza. Amém? Mas a gente precisa entender o que Paulo falou. Paulo, quando começou a ministrar, quando começou a falar, que o pessoal começou a não acreditar, ele, vou pegar os discípulos. Vou pegar os discípulos. Amém? Então a gente precisa entender isso. Nem todo mundo é discípulo. As pessoas podem caminhar com você, mas nem todo mundo é discípulo. O discípulo é aquele que obedece aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E nós aqui como pastores vivemos aquilo que foi estabelecido para a vida do nosso apóstolo através de Jesus Cristo. Ninguém aqui faz nada do que veio na cabeça. A gente segue um propósito. Amém? E tudo tem um processo. Glórias a Deus? Pode dar glória a Deus, querido. Amém? É para Jesus. Quem tem a presença, realiza sinais. Vira para o teu irmão e fala, quem tem a presença, realiza sinais. Amém? Quem vai realizar sinal aí, em nome de Jesus? Glórias a Deus. O versículo 11 diz assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados, colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Irmão, olha que unção, olha a manifestação que Paulo carregava sobre a vida dele. A Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Mas olha o desejo de transformação que aconteceu na vida de Paulo. Olha tudo o que aconteceu, porque Paulo era um homem que tinha um certo cargo. Paulo era um homem importante, mas ele perseguia. E agora a Bíblia diz que através de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Quando eu falo milagres extraordinários, você consegue imaginar? As pessoas trazendo os aleijados e Paulo, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. As pessoas levantando, os cegos, os coxos, os paralíticos. Milagres extraordinários, queridos. Mas pastor Fabinho, por que hoje não acontece isso? Porque acho que ainda não há o desejo de viver isso. Porque, querido, quando você vê alguém nessa situação, você é aquele que tem o coração arde, que vontade de ir lá orar, você fala, rapaz, olha lá o aleijado, olha lá o cego, olha lá o coxo. Precisa ver o desejo, querido. O desejo da presença, digo, o desejo da presença. Amém? Em Marcos 16, 17, 18 diz assim, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não se fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só você que tem o desejo de viver essa palavra, levanta a mão para o alto aí e fala, Senhor, eu desejo a tua presença para fazer esses sinais. É sinais, querido. É sinais. Mas você precisa crer. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender. Eu não sou um crente de protocolo, eu sou um crente de manifestação. Eu não posso querer viver só o protocolo. Como assim o protocolo? Hoje é quarta-feira, então eu sei que 5 horas eu vou pôr minha roupa, vou tomar um banho, vou para o culto. Quando for mais ou menos 9 horas o culto acaba, tá hora. Não, isso é protocolo. Quando eu quero viver a manifestação, querido, eu só chego e falo assim, Senhor, hoje eu estou daquele jeito, eu estou facinho. Eu quero sentir a tua presença, a tua manifestação. Eu quero ter uma experiência. Eu quero ser usado. Me mostra alguém naquela igreja para mim profetizar, para mim declarar. É isso, querido. Chega de protocolo. Paulo não vivia protocolo. Paulo vivia manifestação. Um homem que não se cansava de falar do Evangelho de Deus. Será que as pessoas nos reconhecem onde nós passamos?
Não por orgulho nosso, não por mérito nosso, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo que nós façamos, querido, aqui, através do nome de Jesus, é para que o nome dele seja glorificado. Amém? A gente não pode ser o agente secreto, não. A gente somos retentores da presença do Espírito Santo. Você consegue imaginar o quão maravilhoso é isso? Nós, seres humanos, pecadores que somos, porque eu me coloco nessa posição, a gente tem o privilégio de carregar a manifestação do Espírito Santo de um Deus que é único, que é soberano, que é poderoso, que faz milagre, que transforma, que realiza, que muda histórias. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar isso? Então é isso, querido. E para a gente encerrar, quem tem a presença é reconhecido pelo inimigo. Amém, querido? Um crente cheio da presença de Deus, ele estremece o inferno, querido. Um crente cheio da manifestação de Deus, ele tem poder, mas ele tem manifestação. E o versículo 3 diz assim, ó. Querido, pensa num homem que sempre está vigilante e tem medo dessa palavra. Já pensou isso acontecer? Porque a gente já viu acontecer. Se você chegar no pastor Fábio, pastor Marcelo, que são aí os nossos queridos pastores aí, eles vão te falar algumas histórias dessas. Olha só. O versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Irmãos, olha isso, olha o que o demônio falou para aqueles caras que estavam ali, profanando o nome de Jesus, porque existe uma situação. Aqui eles não conheciam, eles não andavam com Jesus, eles sabiam porque Jesus fazia milagres, e eles também eram pessoas que eram adivinhos, que faziam as coisas. Mas quando eles viram que Paulo fazia milagres extraordinários no nome de Jesus, o que eles quiseram fazer? Copiar. Mas Jesus não é copiado, Jesus é vivido e é manifestado. E aí diz que aquele demônio olha para aqueles homens e fala: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, Paulo é um homem cheio da presença. Ah, irmãos, e agora, queridos, em nome de Jesus, se eu fosse você, eu colocava o seu nome dentro dessa palavra e falava assim: olha, eu sou uma pessoa cheio da presença do Espírito Santo, eu quero viver essa manifestação. E a Bíblia continua nos dizendo que aquele demônio atacou aqueles homens, trazendo vergonha para a vida deles. Aqueles homens estavam falando no nome de um Deus que eles não conheciam, pois não queriam exaltar o nome de Jesus, e sim fazer aquilo por orgulho. Amém? Então é isso que a gente precisa entender. Deus, ele não age no orgulho. O Espírito Santo, ele não age no orgulho. E quando aqueles homens quiseram expulsar aqueles demônios falando no nome de Jesus, não era porque eles queriam conhecer, mas é porque eles queriam se aparecer. E o único que precisa aparecer nas nossas vidas é Jesus Cristo de Nazaré. É necessário que ele cresça para que eu diminua. Amém? Conhecer todos conhecem, mas a presença é só para quem deseja. E se você deseja a presença do Espírito Santo nessa noite, começa a dar glória a Deus aí na sua cadeira, misturado com aleluia. Fala: Senhor, eu desejo a tua presença para fazer milagres, para transformar vidas, para restaurar, para mudar histórias, Senhor. Oh, Ramandarabasebi andarabassuri bicalabachai. Em 1 Coríntios 11:1 existe uma receita. Paulo também tinha uma pessoa em quem ele se espelhava. Em quem Paulo se espelhava? Em Jesus. Porque em 1 Coríntios 11:1 ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, querido. Existe alguém onde nós possamos nos espelhar e nos orientar. É Jesus Cristo. Existe alguém onde nós possamos nos espelhar dentro dessa igreja, o nosso apóstolo. Então, querido, esse desejo da presença, olha aqui o que nós falamos, que quem tem a presença, as pessoas mudam histórias. Paulo mudou a história daquele lugar.
Paulo mudou a história de pessoas. Paulo separou discípulos. Paulo não estava ligando para quem estava falando, para quem não estava vivendo o mesmo propósito. E é isso que nós precisamos entender. Tem muita gente que vai aparecer, que vai estar do nosso lado, que vai querer que você saia do seu caminho, do propósito. Não dê ouvidos, querido. Não foi fácil chegar até aqui, não é verdade? Não foi fácil chegar até aqui. Não é verdade, irmão? Não foi fácil. Você que está do lado da moça de bege e de marrom. Não foi fácil chegar até aqui, não é verdade? As pessoas olham, as pessoas falam. Só você sabe como você fez para estar aqui. Só você sabe a sua história, porque o Espírito Santo está me falando isso. Mas não desiste não, porque Deus tem algo especial para a tua vida, para a tua casa. Amém, irmãos? Só você sabe como foi para você chegar até aqui. E muitas vezes a gente escuta, né? Situações de pessoas que diziam que eram nossos amigos. Agora você vai para a igreja, agora é isso. Continue, porque Deus tem algo maravilhoso, especial na tua vida e na tua família. Arabacalabasebi andaramanchorebe calabas. Rebacalamanchore andalabassuri andaramantorebecai. Alabassuri andalabashuri bicai. Existe uma mulher que ela está assistindo. E ela tem falado: como vai ser o meu final de ano? Você tem 3 filhos. Narabassubi andarabassuri bicai. Acredita. Deus vai visitar você e agora. E da onde Deus vai trazer o recurso, você não vai acreditar. Mas você tem acreditado, você tem chorado. E Deus manda eu te dizer aí, mulher, Ele vai te surpreender. Porque você mesmo com lágrimas não tem abandonado a presença de Deus. Tem clamado, tem acreditado na presença de Deus. Alabassuri andaramanchorebe calabasebi andarabassai. Orobocolo monchoi andarabassuri andaramantorebe calabassai. Deseje, querida, a presença. Deseje a presença do Espírito Santo de Deus.